Vamos à Bíblia, vamos ver, ouvir o que o nosso Deus tem a nos falar nessa noite de quinta-feira. Alô, alô, alô. Aumenta o som aí. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 1 em diante. Tá bom, pastor Edson. O tema da mensagem é Deus fora do templo, Deus fora da igreja. Deus fora do templo, Deus fora da igreja. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. E o texto diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Vamos orar para que Deus fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, como é bom nós estarmos aqui reunidos. Nós somos pessoas, meu Deus, extremamente privilegiadas, porque em todo o planeta Terra, poucas pessoas têm tido o privilégio de ouvir o que nós temos ouvido aqui. E são poucas, porque só tem esse privilégio o remanescente fiel. As multidões que estão aí espalhadas pela face da terra não ouvem. Só o remanescente. Só aqueles que o Senhor predestinou em amor. Só aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Então nós somos parte desse remanescente fiel. Nós somos parte desses que o Senhor predestinou em amor. Desses que o Senhor escolheu para formar o teu povo, para o louvor da tua glória. E por isso, Senhor, nós temos uma gratidão muito grande. Por isso temos uma expectativa enorme quando aguardamos cada dia de nós estarmos aqui congregados, porque cada vez que nós congregamos, há algo que é de fundamental importância de Deus para nossas vidas. O Senhor fala ao nosso espírito, o Senhor fala ao mais profundo do nosso ser, porque a tua palavra é o alimento da alma, a tua palavra é que nos fortalece, a tua palavra é que nos capacita a vivermos uma vida sobremodo excelente, a vivermos como sal da terra, como luz do mundo. E que nessa noite, meu Pai, nós possamos ouvir mais uma vez a voz daquele que criou os céus e a terra. Não a voz dos homens, não a voz de movimentos religiosos, não a voz da filosofia, da psicologia, do humanismo. Não. Nós queremos ouvir a tua voz, a voz que nos acalma, a voz que dá um norte para a nossa vida, a voz que nos ensina, a voz que nos fortalece. Usa-me como teu pastor nessa noite. Dá-me, Senhor Jesus, a capacidade, a sabedoria, a inspiração, para que eu possa proclamar as boas novas do reino. E aquilo que eu proclamar desse altar, não seja segundo a minha carne, mas segundo o teu Espírito, para que o teu nome seja glorificado e para que o teu povo
seja abençoado. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus, meus irmãos. Meus amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo. Pouca gente sabe, está muito alto esse som aqui em cima, vê se consegue baixar aí para mim. Por que esse hoje está assim, está estourando os ouvidos aqui? Ó, 1, 2, 3, alô, alô. Então pouca, não, melhorou não. Pastor Eric aí, agora melhorou um pouquinho. É porque está reverberando aqui em cima. Pouca gente sabe, mas desde o tempo do profeta Malaquias até a manifestação de João Batista, houve um período de 400 anos de um silêncio total de Deus. Desde Malaquias até João Batista. 400 anos sem Deus falar com o povo de Israel. Deus não falou nesses 400 anos, nem através dos profetas, nem através dos sacerdotes, não falou através de ninguém. Um silêncio absoluto de Deus. Por que isso, hein? Por que Deus resolveu silenciar durante 400 anos? Por causa do descaso espiritual do povo. O descaso espiritual se tornou tão grande que Deus disse: eu me ausento. Eu calo, eu não falo mais, não vou mandar profeta, não vou usar sacerdote, não vou usar ninguém. Então, nessa época aqui, havia muita corrupção religiosa, os sacerdotes se mancomunaram com a política, com os poderosos, e agora a religião que era a religião de Deus passou a ser a religião dos homens. Então, João Batista era a voz do que clama no deserto. Ele era a voz daquele que clama no deserto. Deus estava onde? Deus estava onde, pessoal? No deserto, está aqui. E João, 400 anos depois de um silêncio terrível de Deus, João se apresenta como sendo o porta-voz desse Deus. Lucas, vamos lá. Lucas capítulo 3. Aqui nesse capítulo 3, ele faz uma denúncia de como naquela época o poder político estava corrompendo a religião, como acontece também hoje. Pouca gente atenta para isso. Lê o texto, mas não discerne, né? Então vamos ler o versículo 1 e 2. Ele diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Aí o versículo 2 ele diz: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso aqui é uma denúncia. Lucas, na verdade, nesse versículozinho aqui, ele está dando uma lista daqueles que estavam mancomunados com a política, aqueles que estavam andando de braços dados com César. Ele está dizendo: esses aí, ó, estão na folha de pagamento do imperador. Esses estão desfrutando das benesses do Estado, das benesses da política. Irmãos, a coisa era tão imoral que havia 2 sumos sacerdotes, quando só podia haver um. A própria palavra, a própria expressão sumo sacerdote já diz isso, né? Supremo, superior. Não pode haver 2, só pode haver um. Por que as coisas estavam dessa maneira aqui? Porque nessa época os romanos eram o poder dominante. E eles perceberam o quê? Eles perceberam que o povo de Israel dava muito mais ouvido aos sacerdotes do que aos reis,
do que os imperadores, do que os juízes. Ele disse, olha, o povo só dá ouvido a sacerdote. Então eles decidem que agora todos os sacerdotes de Israel eram ordenados por eles. Então Roma, que era o poder dominante, é quem passa a ordenar os sacerdotes. Quando você lê a história da igreja, os historiadores dizem que havia um homem chamado Anás, como ele cita aqui, ó. Diz que era um sujeito muito populista, tinha uma oratória muito boa, os judeus gostavam imensamente desse cara aqui, e esse homem faz um acordo com o imperador, e ele passa a ser o primeiro sacerdote, irmão Geraldo, ordenado por Roma. Anás foi o primeiro sacerdote, e ele foi sacerdote durante 15 anos. Aí depois de 15 anos, vem um comandante romano chamado Mário Valérios, e esse comandante romano se indispõe com Anás, tira Anás do poder, só que Anás tinha 5 filhos. E mesmo assim, ele age politicamente, e ele coloca no lugar dele o filho mais velho. Quando o filho mais velho morre, ele bota o outro, bota o outro, bota o outro. Mas ele era o sacerdote que mandava. Ele, por trás dos panos, é quem comandava tudo. Quando ele não tinha mais nenhum filho para ser sacerdote, ele chama o genro dele, Caifás, que também foi posto como sumo sacerdote. Mas quem continuava controlando o jogo político religioso era Anás, está aqui. Então, por tudo isso, é que Lucas, em termos de denúncia, diz, olha, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Não podia ser 2, tinha que ser um só. Então Lucas está denunciando a trama, ele está denunciando a corrupção, o templo de Deus havia sido corrompido, Deus estava fora do templo, Deus estava longe dessa patifaria religiosa, o Deus Todo-Poderoso estava no deserto. Por isso que quando João Batista se apresenta, João diz o quê? Eu sou a voz daquele que clama no deserto, daquele que está longe de vocês, daquele que se apartou do templo, daquele que está no deserto. João vem com uma pregação extremamente dura, ele anuncia a vinda do Messias, a vinda do Salvador, ele é tremendamente detestado pelo sistema religioso corrupto que tomava conta de Jerusalém nessa época, e ele acaba sendo morto por Herodes. Morreu decapitado. A igreja é instituída, a igreja começa a sua obra de uma maneira pura, de uma maneira santa, fiel. A palavra de Deus era proclamada com absoluta fidelidade. Os pastores eram homens verdadeiramente vocacionados por Deus. O nome de Jesus era glorificado. Só que logo no início da igreja, a gente vê que aqui na Bíblia, Paulo começa a predizer os tempos difíceis que sobreviriam à igreja. Já no início, eu vou mostrar isso para os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo faz uma predição. Ele prediz algo que aconteceria lá na frente. Ele diz assim, reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz no versículo 29, eu sei, quer dizer que ele tinha certeza, não era dúvida, não era uma especulação. O Espírito Santo já tinha colocado isso no coração deste homem. Ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Está aqui. Agora, ele prediz, e mais adiante, em 2 Timóteo, olha o que ele fala para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Paulo está dentro da prisão em Roma, e ele diz ao jovem pastor, ao seu jovem discípulo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta a turma com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, Timóteo,
em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão ouvir este evangelho que o Cristo ressuscitado me revelou, não vão suportar ouvir a verdade, pelo contrário, vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, nós estamos vivendo esses tempos preditos por Paulo. O que o apóstolo Paulo, nessa época, já se passaram mais de 2000 anos, tanto receava, está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não conhece Bíblia, quem não tem discernimento espiritual, porque quem conhece um pouquinho da verdade e tem discernimento, enxerga isso com a maior facilidade do mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, olha a preocupação deste homem. Ele diz à igreja: quisera eu que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vocês com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha, há 2000 anos atrás, Paulo já dizia: me suporte na minha loucura, porque eu tenho um zelo violento pela igreja. Vocês acham que eu sou doido? Vocês acham que eu sou radical? Vocês acham que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não, é porque eu zelo por vocês. Eu quero entregar vocês como igreja de Jesus como uma virgem pura. Eu não quero entregar vocês como uma prostituta barata, mas uma virgem pura, é o que ele diz aqui. Versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se vocês aceitam o espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Você está vendo? A preocupação do apóstolo. Ele diz: olha, eu tenho um receio. O meu receio é que assim como a serpente enganou Eva, foi lá e chavecou no ouvido de Eva, e fez Eva descrer de Deus, dar ouvidos a uma ordem mentirosa, um ensinamento mentiroso, que ela venha e faça o mesmo com vocês. Agora, finalmente, lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, que é o capítulo 3, versículo 14 em diante, essa carta é o retrato fiel da igreja atual. Uma igreja corrompida, uma igreja de braços dados com a política, uma igreja que mistura luz com trevas, que mistura verdade com mentira, uma igreja onde o nome de Jesus é ultrajado. Essa igreja aqui é o retrato perfeito da igreja hoje, salvo a igreja dos remanescentes. Então vamos ler o texto? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isso é Jesus falando com João, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é que esse texto aqui está mostrando? Está mostrando Jesus o quê? Fora da igreja. Sem comunhão com a igreja. A comunhão com Deus foi quebrada.
o templo é lindo, o templo é maravilhoso, o coral é magnífico, espetacular, pessoas prosperando, pessoas dizendo que estão sendo muito abençoadas. Mas tem um detalhe: Jesus está fora. Jesus não está nesse meio. É isso aqui, ó. Então, o Novo Testamento começa com Jesus fora do templo, no deserto. Deus está no deserto, e ele termina com Jesus fora da igreja. Porque o Jesus que muitos têm apresentado, irmãos, aí fora, não é o Jesus verdadeiro. Como Paulo diz, é outro Jesus. O evangelho que se prega na grande maioria das denominações não é o evangelho verdadeiro, é outro evangelho. Mas mesmo assim, as pessoas se dizem abastardas, elas se dizem ricas, elas se dizem abençoadas, e dizem assim: não precisa de coisa nenhuma. Mas, irmão, você precisa conhecer a verdade. Não, que verdade? Isso é coisa de fanático. Para que aprender Bíblia? Deus já tem me abençoado. Olha aqui, já tenho meu carro. Olha aqui, já montei meu negocinho. Olha, eu estava desempregado, já tenho emprego. E não precisou eu conhecer Bíblia. Não precisou essas coisas. Para que isso? Estou muito bem, obrigado. Não é isso que a gente vê aí. Mas Jesus está dizendo para essa gente: vocês nem sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa é a imagem da igreja hoje. Isso aqui que acontece hoje é a reedição do que aconteceu com o povo judeu. Eu vou te explicar por que é a reedição. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha a profecia aqui. Depois do que aconteceu no Jardim do Éden, depois que o homem morreu. Então diz assim: o Senhor prometeu: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava falando? Que profecia era essa? A promessa de que o Messias viria. E que o diabo imputou morte, Deus viria imputar vida. Só que para isso aqui acontecer, Deus precisava se fazer carne. E para isso, ele precisava descender de um povo. Tinha que descender de um povo. Por isso, Deus forma a nação de Israel com esse objetivo. Jesus tinha que nascer da linhagem de Israel. Só que, irmãos, quando o Messias chega para se manifestar, Deus está no deserto, ninguém reconhece o Messias. Que Messias? Salvador? Esse aí? Isso é que é o Messias? Isso é que é o Salvador? Esse aí que veio de Nazaré? Pode de Nazaré vir alguma coisa que preste? Jesus se manifesta ao mundo, se manifesta na nação de Israel, e os seus, os de Israel, da nação de Israel, não receberam. Jesus é morto, ressuscita ao terceiro dia e edifica a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Só que, meus irmãos, poucos séculos depois, o texto de Apocalipse mostra que do mesmo jeito que ocorreu com o povo judeu, ocorre nos dias de hoje com a igreja. Jesus está do lado de fora. Assim como aconteceu com os judeus, Jesus estava fora do templo, estava no deserto. Hoje Jesus está fora da igreja. Por que, pastor, que está do lado de fora da igreja? Porque a verdade de Deus foi jogada na lata do lixo. Se as pessoas não estão apegadas à verdade, não vivem a verdade e não creem na verdade, é impossível haver comunhão com Deus. Deus está ausente. A teologia da prosperidade se instalou. As falsas igrejas se estabeleceram. É uma verdadeira epidemia de falsas igrejas que nós vemos nos dias de hoje. Está aí estabelecidas as falcatruas, eles prometem bênçãos no atacado, prometem toda sorte de milagres, fazem as promessas
mais mirabolante que você possa imaginar as pessoas, só para enganar o povo. Está aí estabelecido. Eu tive um líder que me ensinou o seguinte, ele dizia, olha, quem tem fé, veste a melhor roupa, come a melhor comida, quem tem fé, tem o melhor automóvel, e tem mais, se ele tem fé mesmo, ele pode até colocar Deus no canto da parede, exigir o que quer. Eu fui ensinado assim, irmãos. Então todos esses absurdos acontecem por causa da falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Os falsos pregadores, os falsos mensageiros de Deus, conseguiram incutir na mente do povo que é possível uma pessoa pagar pelas bênçãos que ela deseja. É isso que está implantado hoje. É possível você pagar pelas bênçãos que você deseja. Só que ele não disse que está pagando, ele disse que você está dando uma oferta. Só que aquilo que eles chamam de oferta, que o povo dá, na verdade não é um pagamento. Por isso, nesses lugares, meus irmãos, a única prova de fé que alguém pode apresentar é a oferta. Não tem outra coisa que a pessoa faça que possa dizer, está aqui a minha fé. Não, só tem fé se demonstrar que está dando dinheiro. E quanto mais dinheiro der, maior é a fé que a pessoa tem. Eles dizem, é assim ou não é assim? Mas no catolicismo também é. No catolicismo também ensina que a pessoa pode pagar pelas bênçãos de Deus, só que de uma maneira diferente. Diz que pode pagar pela bênção que deseja, fazendo um sacrifício de carregar uma cruz, subir as escadarias de uma igreja gigantesca, de joelho, até esfolar o joelho no chão, fazendo uma romaria a pé, fazendo isso, fazendo aquilo. É a mesma coisa. Então, se estabeleceu o falso ensino de que quer cura, quer automóvel, quer resolver um problema de família, quer resolver um problema de casamento, tem que pagar em moeda corrente. E tem que pagar, Carlos Augusto, antecipadamente. E se pagar antecipadamente e não receber, não pode reclamar. Porque se não recebeu a bênção, mesmo tendo pago, ele diz, não, irmão, é porque você não deu o suficiente para Deus, você não deu o melhor para Deus, é porque você não teve fé, porque Deus não falha, a culpa é sua. Por tudo isso, meus irmãos, é que Deus, o Senhor Jesus Cristo, não está nesses lugares. Ele está fora, completamente fora. Apesar de ter muito povo de Deus lá. Venha em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 em diante. 1 Timóteo capítulo 6. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha, eles negligenciaram essa verdade aqui, e aquilo que no passado era visto como um culto a Mamon, o Deus da riqueza, hoje é apresentado como um culto a Deus. Isso é cruel. Olha, num passado que não faz muito tempo, não está muito distante, uma pessoa que dizia que era de Deus, que era um cristão, mas vivia nessa ganância de acumular riqueza, sabe como é que a pessoa era taxada? Avarenta. Todo mundo dizia, olha, você não pode ser cristão, porque a palavra de Deus condena isso. A fé cristã recriminava isso aqui. Hoje é o contrário. Quanto mais egoísta a pessoa é, quanto mais avarenta a pessoa é, mais ela é apresentada como uma pessoa cheia de fé. Olha, o irmão tem muita fé, tem 3 carros,
Olha, isso aí é muito abençoado. O cara já vai comprando o quarto apartamento. A pessoa é mesquinha, gasta o seu dinheiro com futilidades, mas todo mundo diz que ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa que tem muita fé. Antes, irmão Geraldo, quem vivia correndo atrás de bens materiais, sabe como é que era chamado? Mundano. Isso é um mundano. Isso aí não tem nada a ver com Deus, isso aí nunca se converteu. Só pensa em riqueza, só pensa em dinheiro, só pensa em bens materiais. Hoje, são chamados de pessoas cheias de fé. Hoje, dizem assim, não, olha, esses aqui são os que estão correndo atrás das bênçãos. Não estão correndo atrás de riqueza, não. Estão correndo atrás das bênçãos. Não são mundanos mais. Não são mais avarentos. Não, eles estão correndo atrás das bênçãos de Deus. Irmão, eu estou correndo atrás. Tem muitas bênçãos de Deus. Tem que correr atrás. Na seita universal ensina que você não deve ajudar uma pessoa pobre. Porque se a pessoa é pobre, eles dizem, é porque ela não tem fé. Porque se tivesse fé, não seria pobre. Então ele diz, se você ajuda um pobre, você está indo contra Deus. Você está premiando a falta de fé dessa pessoa. Que cruel isso aí. Que ensino diabólico. Meu irmão, isso não é cristianismo. O cristianismo é diferente. O cristianismo, ele vai criando pessoas solidárias, pessoas abençoadoras. O cristianismo não cria pessoas arrogantes, pessoas individualistas, pessoas avarentas. Se você vê uma pessoa individualista, arrogante, prepotente, sabe? Avarenta, mesquinha, essa pessoa não é cristã, essa pessoa não tem nada a ver com Deus. Então, na verdade, o que essa gente tem chamado de fé não passa de uma ganância que cega as pessoas. Uma ganância cega. Por isso eu às vezes brinco e digo que aquele antigo conto do vigário, lembra? Foi transformado, foi substituído pelo conto do pastor. Foi substituído. Tem aí, meu irmão, um monte de gente que foi vítima disso. Um monte. Gente que ficou doente, escondeu que ficou doente, porque queria mostrar que tem fé. Não, quem tem fé não fica doente. O cara adoece, esconde. Está doente? Não, estou bem. Mas você está amarelo, meu irmão. Tem alguma coisa errada contigo. Eu amarelo? Deve ser Deus me abençoando e me tornando dourado. Gente que perdeu o emprego, mas mentiu. Gente que estava com o casamento destruído, mas fingindo que está tudo bem. Aí acaba o casamento de vez. Terrível isso aqui. Gente que acreditou ter recebido a cura, parou com o tratamento médico, parou com os remédios. Morreu. Você não sabe o número de pessoas que morrem por causa disso. E quando não morre, sofre outra consequência. Minha mulher, por exemplo, perdeu um rim. Só tem um, ainda bem que tem dois, né? Porque se fosse outro órgão, tinha morrido. Porque ela tinha um cálculo, tinha dores insuportáveis. E um dia nós estávamos em Angra dos Reis, e ela teve uma crise renal, e esse indivíduo chamado Edir Macedo disse, deixa comigo, vem cá, Sandreli, no quarto do hotel, a gente no quarto deles, Carlinhos, você me dá licença, viu? Vou fazer como o profeta abençoou, abraçou não sei quem, aí abraçou, Senhor, eu estou ungido, e eu declaro a cura em Sandreli. Está curada. Nós viajamos para Recife, voltaram as dores. Aí liga para eles, não, você tem que confiar em Deus. Nem no médico ia. E eis que de repente não teve mais dor. Ele disse, não falei que você está curada? Eu não falei? Eu sou profeta de Deus. Puxa, é mesmo, está curada, está curada. Tá curado. Um dia minha mulher foi fazer um raio-x de coluna. E o médico quando olhou disse, olha, você tem um cálculo renal enorme, rapaz. Estava bem claro no raio-x. Aí minha mulher disse, não, doutor, já estou curado disso há muito tempo. Ele disse, curado? Mas está aqui, mas estou curado em nome de Jesus.
Não doía mais, não fazia nada. Passaram-se os anos. Quando ela foi fazer a cirurgia de estômago, a gastroplastia, aí foi fazer um dos exames, quando fez o ultrassom, o médico disse, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Ela disse, o que é que tem de errado? Ele disse, olha, o teu rim, não me lembro se direito ou esquerdo, está do tamanho de uma jaca. E ela sentia muito mal, sabe, muitas coisas, e não sabia de que era. Está do tamanho de uma jaca. Como é que você está aguentando isso dentro de você? Aí foi para um especialista em rim. O cara disse, olha, fez todos os exames, seu rim está morto. Tem que tirar. E vai ter que tirar antes da gastroplastia. Primeiro, tira o rim. Pensa aí. Perdeu o rim. Só tem um. Aí ela perguntou assim, por que não doía mais? E foi aí o engano, né? Está curado, está vendo que não dói mais? Ele disse, porque o cálculo só dói quando ele está dentro do rim. Ele se movimenta aqui, causa muitas dores. Ele entrou para o canal, que vai do rim para a uretra, e se estabeleceu ali. E ali não dói. Só que ele foi calcificando, bloqueou tudo, e foi acumulando urina, acumulando água podre. O cara disse, se esse seu rim estourasse, provavelmente a senhora não escapava. Que ia dar uma infecção generalizada no corpo. Então, meus irmãos, a verdade da Bíblia é que Deus faz de cada um dos seus filhos pessoas abençoadoras. Deus faz de você uma pessoa solidária. Deus não faz de você um mesquinho. Deus não faz de você um avarento. Deus não faz de você um mundano, correndo atrás de bênção, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Tem um exemplo, diz que o marido e a mulher eram pessoas cristãs, pessoas convertidas. E um dia ele chega no banco, onde ele tinha conta, e ele puxa o extrato, e está lá 40 mil reais depositados. Isso é. Quem depositou isso? Foi falar com o gerente. Aí o gerente disse, o senhor não tem aqui um plano de... Como é que chama? De previdência? Às vezes os bancos pedem, faça aqui um planinho, não sei o quê. O senhor foi sorteado. E acontece isso, os bancos sorteiam pela Loteria Federal, você tem um númerozinho do teu plano, se for sorteado você ganha X. Né? E ele havia sido sorteado e ganhou 40 mil reais. Aí ele vira para a esposa dele e diz, puxa, minha querida, nós não estávamos contando com esse dinheiro, não tinha nada planejado, não pensávamos em receber 40 mil reais. O que será que Deus está querendo com isso? O que será que Deus está querendo que eu faça? O que será que Deus está querendo falar comigo através disso? Ele disse, não vou mexer, não vou fazer nada. Vou aguardar. Eu conheço muita gente, se tivesse um negócio desse, já saía do banco para gastar. Não ia nem em casa. Mesmo sem precisar. Aí já vem as ideias, né? Não estava pensando em comprar nada, mas pintou o dinheiro. Não. Você não estava pensando em nada, não, mas vou pensar agora mesmo. Não, agora não pode ter certeza que daqui a pouco eu gasto. Porque não é assim que as pessoas são hoje. Materialistas. É ou não é? Esse não, eu quero que Deus fale comigo. Aí diz que à noite ele se dirige para o templo para cultuar a Deus, chega cedo, encontra no banco da igreja um irmão ajoelhado, orando, e o irmão chorava copiosamente, fazendo uma oração de súplica, pedindo, suplicando, implorando a Deus. Aquilo chamou a atenção dele pelo choro convulsivo. Diz que ele se aproxima daquele irmão e pergunta, quando o irmão acabou de orar, disse, meu irmão, o que te aflige? Por que o irmão está chorando tanto? Por que o irmão está com essa dor tão profunda? E o irmão disse, não, sabe o que é, meu querido? Eu tive um filho há muitos anos atrás que sofreu de leucemia e morreu. Naquela época, a ciência médica era muito atrasada, não havia a mínima possibilidade de cura para a leucemia, meu filho faleceu. Mas agora, passados alguns anos, o meu outro filho também está com leucemia. Só que hoje, a ciência evoluiu, hoje há possibilidade de cura, hoje pode-se fazer um transplante de medula, só que eu não tenho dinheiro para pagar esse tratamento. O preço
é extremamente alto e eu não tenho. Aí o irmão disse: quanto é isso? Quanto seria para mandar seu filho para o hospital fazer um transplante de medula? Ele disse: é muito dinheiro, 40 mil reais. E aí, o que é que você está orando a Deus para quê? Pedindo a Deus um milagre, pois Deus já respondeu o teu milagre. Como que mandou? Aí chama a mulher dele: minha mulher, pega o cheque, preencheu os 40 mil e deu para o irmão. Aleluia. A gente precisa entender que Deus usa cada um de nós para abençoar o outro. Nós somos pessoas abençoadoras. Por isso Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Quantos pares de sapato você tem? Vocês que estão aqui nessa noite, você sabia que aqui na igreja tem gente que talvez só tenha um e muito usado? Sabia disso? Quantas calças você tem, meu irmão? Quantos vestidos você possui, minha irmã? Quantos aparelhos celular você tem? Você sabia que tem irmão na igreja que não tem aparelho celular? Quantos aparelhos de televisão tem na tua casa? Você sabia que tem irmãos que não têm aparelho de televisão em casa? Pastor, eu tenho 3, pastor, eu tenho 4. A quantos irmãos você tem dado carona no teu automóvel? Às vezes tem um automóvel e egoísta. Às vezes volta sozinho para casa. Não, mas onde eu moro, tem fulano, tem beltrano, mas eu tenho que desviar 100 metros. 100 metros é uma coisa terrível, né? Difícil. Vai carregar o carro no ombro, né? O irmão Orlando, pense nisso agora. Pense nisso agora. Irmãos, esse falso evangelho que tem sido pregado, ele simplesmente tira Deus de cena. E vai criando um monte de gente alienada, gente hipócrita, gente que dissimula, gente que defende, às vezes com a própria vida, os seus falsos líderes, encobrem os seus desvios éticos e morais. O cara é um imoral, é um indecente, é um ladrão, é um charlatão, está fazendo comércio, mas o cara é capaz de dar a vida para defender aquele homem. Esse falso evangelho faz as pessoas ficarem individualistas, frias, esquizofrênicas, deixa as pessoas emocionalmente desequilibradas, as pessoas ficam enlouquecidas, elas ficam cegas, são incapazes de enxergar que elas estão sendo roubadas e que os seus falsos líderes, que se dizem de Deus, cada dia mais enriquecendo às custas dela. Não enxergam isso. Ficam cegas, literalmente cegas. Os falsos pastores, você vê, todos eles estão no rol das celebridades. Viraram celebridades. Você abre os jornais, as revistas, a turma figura nas colunas sociais. Estão nas colunas sociais. São donos de uma riqueza patrimonial invejável. Eu acho que os marajás da Arábia sentem inveja desses caras, que devem se sentir pequenininho. Tudo isso às custas da exploração dos incautos. Tudo isso às custas da exploração daqueles que não têm conhecimento da verdade. Hoje nós temos no Brasil mais de 16 milhões de crentes desviados. Na verdade, esses 16 milhões de gente desviada é gente que nunca teve a fé dos eleitos. Nunca teve. 16 milhões de pessoas
que passaram anos e anos e anos ouvindo falar do nome de Jesus, mas que nunca tiveram um encontro com Deus. Nunca tiveram um encontro com Deus. É por tudo isso que Jesus está fora da igreja, ou das falsas igrejas. Está fora. Se ausentou. Quebraram a comunhão com Deus. Na verdadeira igreja não é assim, é diferente. Há 40 anos atrás, era absolutamente impensável que alguém que usasse um título de pastor pudesse ser acusado de ser ladrão, de roubar descaradamente. Há 40 anos atrás apenas, era impensável o sujeito dizer eu sou pastor e daqui a poucos anos o cara aparecer como milionário. Era impensável. Há 40 anos atrás, era impensável um homem usar um título de pastor e ser acusado de abusar das mulheres da igreja. Hoje isso é rotina. Tem gente penitenciária, tem gente em delegacia. Todos os dias tem um caso na internet, tem um caso na... Era simplesmente impensável que o indivíduo usasse o título de pastor e fosse acusado de pedófilo, de fazer sexo com crianças. Era simplesmente impensável. Mas o que me preocupa muito, irmãos, é o que pode acontecer daqui para frente. Nós que conhecemos esse evangelho da graça de Deus, precisamos combater isso. Você tem que combater isso. Eu tenho que combater isso. Nós temos que ter a ousadia, a coragem de gritar em alto e bom som que uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que ama Jesus, não faz essas coisas. Não tem comportamento indigno, não tem comportamento indecente, não tem comportamento imoral. Uma pessoa que é de Deus não pode ter esse tipo de conduta. Nós temos que ter coragem de dizer, não, quem tem o Espírito Santo não faz isso. Quem é de Jesus não faz isso. Quem é nascido de Deus, ele manifesta o caráter de Deus. Quem é nascido de Deus, ele é íntegro. É uma pessoa reta, é uma pessoa justa, é uma pessoa santa, é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa perdoadora, não é avarenta, não é fofoqueira, não falta aos cultos da igreja à toa, não ultraja o dia do Senhor, não é uma pessoa egoísta. Quem é de Jesus? Quem é de Jesus não anda com filminho em celular de pornografia. Como é que pode uma pessoa de Jesus e a mulher pega o celular do cara e está cheio de vídeo pornográfico? Que história é essa? Onde é que nós estamos? Nem quando eu era incrédulo, nem na minha juventude, eu nunca fiz isso. Nunca senti compulsão por essas coisas. Filme pornô? Nunca. Nunca. Aí como é que hoje a pessoa diz, eu sou de Jesus, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo, com esse tipo de comportamento aqui? Egoísta, só pensa em si, mau marido, péssima esposa, péssimo filho. Que Espírito Santo é esse? Só se é o espírito do santo da macumba. Aí eu fico calado, pode ser. Porque o espírito do Deus Todo-Poderoso não é. Às vezes eu fico pensando, digo, meu Deus, eu não entendo. Como é que um homem que se diz de Deus, se diz convertido, parte para estrangular a mulher na hora da raiva? Me explica isso. Pegar a mulher pelo pescoço, você vai me matar? Se você perturbar muito, eu mato. Que é isso?
Não, porque me fez raiva. Ah, é? Entendeu, irmão Geraldo? Inconcebível. Inconcebível. Totalmente inconcebível. Eu nunca maltratei minha mulher. Nunca. E vou dizer uma coisa, minha mulher é uma mulher de vergonha. Se um dia eu tivesse tido, ou tivesse ainda de hoje, a ousadia de fazer isso, só fazia uma vez. Só fazia uma vez que ela dizia, comigo você não fica mais. Homem que não respeita a mulher, não merece ser respeitado. Mandava eu andar. Me dava um pontapé na bunda. Pode ter certeza disso. Mas eu nunca fiz. Nunca. Sempre tratei minha mulher com carinho, com amor, sabe? Sempre honrei minha mulher. Deus que me livre. Levantar a mão para a mulher. Nunca. Pegar a mulher pelo pescoço. Nunca. Não pode. Então, nós que somos de Deus, nós que temos o Espírito Santo, temos que nos insurgir contra todas essas coisas. Isso começa dentro da nossa casa. Você não pode passar a mão nos erros que acontecem dentro da tua família, da tua parentela. Não é porque é tua família, teu parente, você, não, eu fico calado. Fico calado nada. Tem que dizer, não, isso não é certo. Deus não aprova essa conduta, Deus não aprova isso aí. Tá, você tem que mostrar a qual clube você torce. Qual é a torcida que você faz parte? Eu faço parte da torcida de Deus. A pessoa tem que saber. Porque tem gente que para apontar os erros dos outros é um doce. Mas para apontar os erros da sua própria casa, bota o rabinho entre as pernas. Igual o cachorro vira-lata. Não, mas tá vendo o erro. Às vezes é um filho, uma filha, sabe, um neto, sei lá o quê. Não tem coragem de repreender, não tem coragem de dizer isso é do diabo, isso não é de Deus. Não, mas é minha filha, não vai ficar bem. E daí? Você quer ficar bem com a tua filha, com o teu filho, ou você quer ficar bem com Deus? Então precisamos, irmãos, dar um grito e dizer, isso aí não é de Deus. Quem tem esse tipo de conduta não nasceu de novo, de Deus não é. Pode ter Bíblia, pode cantar, pode tocar, pode louvar, pode pregar, pode fazer o que for, de Deus não é. Só é de Deus quem manifesta o caráter de Deus. Só é de Deus quem é obediente aos mandamentos. Só ama Jesus quem obedece os mandamentos de Jesus. Não é quem frequenta um templo. Quantos já frequentaram aqui? Estão aonde hoje, hein? Tem gente que está na Testemunha de Jeová. É. Tem gente que voltou para a iniquidade. Tem gente que está outra vez na lama do pecado. Mas achavam que era de Deus quando estava aqui. Achavam que eram abençoadas, que eram predestinadas. O tempo mostrou que não eram e que não são. Por isso o Senhor disse, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Amém, irmãos? Não há outra alternativa. Não há outra forma. Então, sejamos pessoas abençoadoras. Sejamos pessoas abençoadoras. O que eu puder fazer para abençoar o irmão, eu vou fazer. O que o irmão puder fazer para abençoar o outro lá que está precisando, faça. Da maneira que você puder, mas faça da melhor maneira. Não seja mesquinho, não seja egoísta. Não pense somente no seu umbigo. Uma das coisas que Deus abomina é o egoísmo.
Pessoa que só pensa em si, só quer para si. Sabe? O cara tem 10 pares de sapato. Aí vê o irmão simplesinho, poxa, o irmão ali, já está um ano na igreja, só vejo ele com aquele sapato. Eu tenho 10, rapaz. Puxa vida. Já vou comprar mais 2, 12. Tudo novo, incapaz de pegar um. Irmão, comprar um par de sapato para você. Não. Ele compra mais um para ele. Aí, se ele ficasse muito sensibilizado, aí chama a mulher dele. Qual é o pior desse sapato aí? O pior? Olha esse aqui, que já tem 2 anos que está aqui. Não, esse está muito novo, rapaz. Teu irmão não tem nenhum sapato mais velho, não. O cara vai pedir aos outros, mas o dele não dá. Não dá. Não pode ser de Deus uma pessoa assim. Só pensa em si, só pensa no seu bem-estar. Não é à toa que o Senhor diz: se tu não amas aquele a quem tu vê, como tu amarás aquele que você não vê? Deus diz: é impossível. Se você não consegue amar quem você está vendo com os teus olhos de carne, é impossível você amar Deus que você não vê, que é Espírito. Você nunca viu, você nunca esteve com Ele. É impossível. Quer dizer que eu só posso amar a Deus se eu primeiro amar o meu próximo. Entenderam isso, irmãos? Esse é o verdadeiro cristianismo. Se hoje a coisa está dessa maneira, como ficará daqui para frente? Que igreja você quer deixar para os teus filhos? Que igreja você quer deixar para os teus netos? Essa que Jesus está do lado de fora? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Quem é que ouve a voz dele? Quem é que ouve? As ovelhas. Por isso quem é ovelha, ouve e sai. Diz: opa! Eu pensei que Deus estava aqui. Essa voz não era a voz dessa voz, era a voz do diabo. E ele sai voado, meu irmão. Sai correndo para onde Deus está. Amém? Começa o Novo Testamento, Deus fora da igreja. Deus clamando no deserto, longe do povo. A corrupção, a depravação, a esculhambação tomou conta da religião judaica. Termina o Novo Testamento, Deus fora da igreja também. Terrível isso, né? Absolutamente terrível. Por isso, a minha luta. Por isso eu zelo por vocês com zelo de Deus. Por isso eu exorto tanto vocês. Por isso, às vezes, as minhas pregações são tão duras. Porque senão, meu irmão, a gente cria uma religião onde Deus se mandou e foi embora. O templo está bonito, o altar maravilhoso, o grupo de louvor canta bonito, o coral é espetacular. Mas Deus não está aqui, está fora. Para quem é o louvor se Deus não se faz presente? Para quem é a adoração se Deus não se faz presente? Deus está fora. Deus está fora. Viu? É o que acontece hoje na maioria dos lugares. Estamos adorando um falso Deus. Um falso Deus. Para ver prodígio todo mundo vê. Todo mundo enxerga. Pega assim um monte de dólares e diga: vou distribuir amanhã, no culto de domingo de manhã, $100 para cada pessoa que vier à igreja.
Quantas pessoas você imagina que viriam aqui? Se eu anunciasse uma vez só no programa de sexta-feira, olha, vou avisar só uma vez, não vou repetir. Domingo de manhã, quem chegar na Cristo é Vida, na Princesa Isabel, vai receber $100. $100, R$230 hoje. Quantas milhares e milhares de pessoas você acha que chegaria aqui? Você ia tomar um susto. Quando você chegasse aqui, 8 horas, 8h30 da manhã, você ia dizer, o que está vendo? A rua tomada, isso aqui já não cabia mais ninguém, polícia, bombeiro. Que é isso? O pastor hoje vai distribuir $100 para cada um. Até algumas pessoas daqui que não vêm domingo de manhã iam chegar aqui voado, meu irmão. O que houve, irmão? Não, hoje Deus me inquietou, hoje eu senti Deus falar ao meu coração. Eu senti os $100, né? Agora, a gente grita 1 hora por dia no rádio. Você vai ouvir a verdade que você nunca ouviu. Deus vai falar ao teu coração. Vai te libertar do erro. Porque só as ovelhas ouvem. Só as ovelhas ouvem. E as ovelhas são poucas. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E quem tem ouvidos, que ouça ao que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.